O episódio em que o time Turner conhece o multiverso dos heróis da sua realidade. Vem comigo que esse vídeo tá foda. Rapaziada, o vídeo de hoje é patrocinado pela Growth e vale lembrar que quem usa o cupom PARANERD consegue um descontaço nas roupas. Inclusive eu tô usando uma peita deles agora, que dá pra você usar na academia, dá pra sair de casa, é roupa pra tudo quanto é evento que você vai ter. Faça como eu, se torne um nerd maromba e vem fazer parte da família Growth. Bora pro vídeo. Você tá bem? Sim, eu estou bem. Eu estou demorando para aceitar o fato de que não existe. O episódio de hoje, apesar de ser uma série infantil, ele é muito complexo e o assunto é muito profundo. Narra quando o time Turner conheceu um herói queixo rubro, quando ele foi trazido para a vida real. É o verdadeiro queixo rubro. E de certo modo, quando isso acontece, ele percebe que as coisas não são tão legais assim. E o grande detalhe é que antes de muitos explorarem esse paradoxo do multiverso e da existência em si, os Padrinhos Mágicos começaram a explorar isso lá na série infantil. Mas pra isso eu tenho que entrar no gibi do queixo rubro. A história começa quando o time estava empolgado para ir em uma convenção de quadrinhos onde ele iria conhecer o seu grande herói, o Queixo Rubro. Ele é o maior super-herói de todos os tempos. E justamente onde teriam vários painéis sobre o herói. Nesse momento ele deseja que Cosmo e Wanda estejam próximos a ele, e assim eles aparecem ao seu lado. E time até mesmo chega a ficar com medo que alguém veja seus padrinhos. Porque assim as regras, se alguém vê vocês aqui, eu nunca mais vejo os dois. Porém eles lembram que por eles estarem em uma convenção, todos estarão fantasiados e inclusive vão achar que o Cosmo e a Wanda são algumas crianças cabeçudas com asas nas costas. Aí, gostei das asas, cabeção. Dentro da convenção, o time se reúne a uma multidão que estava prestes a ver o Queixo Rubro. Porém o que se revela na cortina é um homem gordo e fantasiado do herói Queixo Rubro. Inclusive ele chega até mesmo tropeçar, na realidade até mesmo parece que é um gordão bêbado que tá ali. Com isso, o time acaba ficando com muita raiva, então ele deseja a Cosmo e Wanda que o Queixo Rubro seja real. E Cosmo e Wanda então dizem a seguinte frase: Saindo um herói Com tudo que tem direito. Após isso, um poder emana da revista em quadrinhos e surge assim o Queixo Rubro, se revelando ser um ser gigantesco a todos que estão próximos à sala. É o verdadeiro queixo rubro. Porém as coisas começam a ficar estranhas quando o Queixo Rubro estranha essa nova realidade que ele estava, justamente porque momentos antes ele estava lutando contra um vilão lá no seu universo. E assim, quando ele olha para os lados, ele se assusta com os cosplayers das pessoas que estão se fantasiando dos vilões do seu universo. Ele meio que acredita que eles são de verdade os seus arqui-inimigos. Então Wanda e Cosmo alertam o time. e com aqueles poderes vai acabar com eles como se fossem de papelzinho. E que nesse momento deseja então que ele perca os seus poderes. Desejo que ele fique sem os poderes. E assim ele cai no chão. Porém as coisas pioram mais ainda quando o Queixo Rubro pega uma revista em quadrinhos e começa a ver detalhes da sua vida sendo revelados naquelas escritas. Inclusive a sua identidade secreta está sendo revelada. É, Charles Hampton Ídigo, o repórter de queixo quadrado do Fofoca Diária. E até mesmo revelou o local secreto da sua base. Os limites de Cincinnati. Para com isso! A minha covinha! Após ele ficar muito confuso, o time explica a ele que na verdade o seu mundo acontece dentro de uma revista em quadrinhos. E que ele não existe na vida real, mas ele é apenas um personagem fictício. Você é um personagem de ficção no meu mundo. E isso simplesmente destrói a cabeça do herói, deixando ele literalmente complexado. Inclusive ele pede ao time para que ele volte para sua realidade, porque ele não tá se sentindo bem. Bota de volta no meu estúpido gibi! E Jimmy nesse momento prontamente pede a Cosmo e Wanda para enviarem ele de volta. Desejo que você volte para o gibi com todos os seus poderes. Aparentemente aqui tudo voltou ao normal. Mas as coisas não foram bem assim, rapaziada. Após retornar a seu mundo, o Queixo Rubro desenvolveu depressão. E justamente não consegue mais lutar com os vilões porque ele não vê sentido lutar em um mundo que nem mesmo existe de verdade. Nesse momento, um informe diário toca na televisão, dizendo que todas as edições do Queixo Rubro apresentam ele chorando na capa e chorando nas outras 23 páginas da revista. E também informam que o cancelamento da sua série em quadrinhos é eminente. Afinal, é um herói que não consegue mais derrotar o crime. Desse modo, o time então deseja entrar no mundo do herói para livrá-lo das lamentações que ali afligem de certo modo. Tenho que entrar no gibi do queixo rubro. E assim, quando o time entra na revista em quadrinhos, ele começa a cruzar diversos cenários de HQs até chegar na sala de Charles Hampton Ídigo, o alter ego do Queixo Rubro. Quando o time entra, encontra ele chorando.
E ele logo questiona o jovem menino de novo sobre ele ser uma mentira, sobre ele não existir. E Timmy fala que ele não deve focar nisso, mas sim que ele deve pensar nos seus velhos tempos como herói. E justamente o porquê que ele se tornou um herói e porquê que ele queria salvar todos. Mas você é um herói! Eu não sou um É herói. claro que é! E assim Timmy relembra o momento em que ele sofreu um acidente e que deu seus poderes, enquanto ele entrevistava um galã radioativo que acabou mordendo no seu queixo. Amorosa? Ai, ai. E até mesmo lembra da noite em que os seus poderes foram despertados, onde ele finalmente teve o seu queixo grandemente, enormemente crescido e também o seu primeiro uniforme apareceu para ele. Mas apesar de todas essas boas lembranças, não foram o suficiente e Timmy precisa apelar para outras coisas, porque justamente ele ainda prefere deitar na sua cama e continuar chorando. Tarde da noite. Timmy então tem a brilhante ideia de criar um parceiro para o Queixo Rubro. O garoto pede a Cosmo e Wanda que o transforme em um ajudante de herói, e desse modo ele é transformado no Queixada, o Queixinho Maravilha, e que conta com a sua verruga de utilidades, que ele pode usar para criar qualquer coisa que ele queira, e olha que eu tô falando literalmente qualquer coisa. Ainda bem que eles não copiaram o Batman. O Queixada então começa a combater o crime, porém após conseguir batalhar com alguns vilões, ele acaba sendo preso enquanto tentava salvar o prefeito da cidade, e após mandar diversas mensagens ao Queixo Rubro e ser totalmente ignorado durante horas, o herói, após muito tempo, decide finalmente ajudar o jovem garoto, e desse modo ele salva Timmy nos últimos instantes quando ele seria explodido por um míssil pé. E nesse momento ele fala uma frase bem icônica. Você salvou a minha vida! E o Queixo Rubro responde. Na verdade, Timmy, você me salvou de mim mesmo. Inclusive aqui tem uma quebra muito legal, né, da quarta parede, justamente deles mesmos criticando quem escreveu esses diálogos tão ruins, tão clichês. Essa foi cafona. Quem é que escreve esses quadrinhos? É um cara de uns 40 anos que vive com a mãe. E desse modo o Queixada e o Queixo Rubro começam a salvar o dia e salvar a todos que estavam em perigo. E justamente eles acabam lutando contra o crime como se fossem realmente uma dupla imbatível. E o Queixo Rubro, por sua vez, deixa de lado os questionamentos que ele fazia sobre a sua realidade, sobre ele existir de fato ou não. E apesar da trama desse episódio ser meio boba, a questão de abordar um multiverso e até mesmo do eu existencial, eu achei muito, mas muito interessante. Muitas vezes a gente vê esses animes, esses desenhos de heróis abordarem tópicos menos sensíveis, mas quando a gente vê um desenho que em 2006 teve a capacidade de abordar um tema tão complexo como o eu existencial, o eu do multiverso. Mas eu não digo só isso, eles não só abordaram de uma maneira muito inteligente, mas também mostraram o complexo da gente saber muitas vezes coisas que a gente não tá preparado para saber. Rapaziada, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Se tu gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. Valeu!